O Peregrino, capítulo 4. No Vale da Humilhação, o pobre cristão enfrentou grandes dificuldades, pois em pouco tempo de caminhada, uma criatura demoníaca chamada Apolião cruzou o campo em sua direção. Cristão começou a sentir medo e a se perguntar se deveria voltar ou permanecer onde estava. Mas percebeu que não tinha nenhuma armadura em suas costas, portanto, virar-se daria uma grande vantagem à criatura e facilmente seria atingido pelas flechas. Portanto, decidiu dar a si mesmo uma chance e permanecer firme. Essa é a única maneira de salvar minha vida, pensou ele. Ele continuou o caminho até encontrar-se com Apolião. Agora o monstro era horrendo. Estava vestido com escamas como um peixe, e elas eram seu orgulho. Tinha asas de dragão e pés de urso. De sua barriga saía fogo e fumaça, e sua boca parecia a boca de um leão. Ele olhou para Cristão com desprezo e começou a questioná-lo. De onde vem? E para onde vai? Venho da cidade da destruição, a terra de todo mal, e vou para a cidade celestial. Pelo que vejo, você é um dos meus súditos, pois todo o país é meu, e eu sou seu príncipe e Deus. Como é que você foge do seu rei? Se não há esperança que você seja meu servo, eu o ferirei com um só golpe. Embora haja nascido em seus domínios, o serviço é pesado e o salário é pouco para o sustento de um homem, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, quando amadureci, fiz aquilo que as pessoas ponderadas fazem. Procurei meios para crescimento pessoal. Nenhum príncipe desiste de seus súditos facilmente, e não quero perdê-lo. Mas já que reclamou sobre seu trabalho e o salário, se estiver disposto a voltar, prometo dar a você o que o nosso país tem a oferecer. Mas já me rendi a outro, o rei dos reis. Então como posso cometer tanta injustiça e voltar para você? Como diz o provérbio, você vai de mal a pior. Mas isto é comum àqueles que professaram ser seus servos, escorregar e voltar para mim. Se fizer isso também, será muito bem recebido. Entreguei-lhe minha fé e jurei fidelidade a ele. Se aceitasse seu pedido, não mereceria eu ser enforcado como um traidor? Você fez o mesmo comigo. E continuo disposto a esquecer seu erro e se voltar agora. O que prometi, o fiz na inocência da juventude e imaturidade. Sei que o príncipe sob o qual levo a bandeira é capaz de me absolver e perdoar o acordo que fiz com você. Além de tudo, Apolião destruidor, para falar a verdade, gosto da obra que pertence a ele. Gosto de seu salário, de seus servos, de seu governo, de sua companhia, e o país dele é melhor do que o seu. Portanto, pare de tentar persuadir-me. Sou servo dele e o seguirei. Quando estiver mais calmo, considere novamente o que provavelmente encontrará ao longo do caminho que você está seguindo. Você sabe que, em sua maior parte, seus servos chegam a um desfecho ruim, porque estão contra mim e meus caminhos. Quantos deles passaram pela morte vergonhosa? Você diz que seu serviço é melhor do que o meu, mas ele jamais veio e os livrou dessa morte. Mas quanto a mim, tantas vezes, como todo mundo sabe, livrei por força ou por estratagemas meus servos fiéis dele e de sua influência. Logo também posso livrar você. No presente, propositalmente, ele não livra seus servos para provar se eles serão fiéis a ele até o fim. Embora você diga que eles estão destinados a um fim terrível, na verdade tem sido um crédito glorioso para eles, pois de fato não esperam a libertação aqui. Eles anseiam pela glória que terão quando seu príncipe voltar em sua glória com os anjos. Você já foi infiel ao realizar seu serviço.
Como você acredita que receberá dele sua recompensa? Em que, Apolião? Fui infiel a ele? Você perdeu a coragem quando partiu e quando caiu no pântano do desânimo. Em seguida tentou se livrar do fardo com suas próprias forças, em vez de esperar até que o seu príncipe o tomasse. Você dormiu pecaminosamente e perdeu o seu pergaminho. Quase desistiu do caminho para evitar os leões. E ainda quando você contou sobre a sua viagem, o que ouviu e viu, procurando interiormente a sua própria glória em tudo o que diz e faz. Tudo isso é verdade, e você ainda esqueceu outras coisas. Mas o príncipe a quem sirvo e honro é misericordioso e pronto a perdoar. E além disso, essas falhas eu as adquiri em seu país. Fui vencido e sofri por causa dos meus pecados, mas obtive perdão do meu príncipe. Então Apolião rompeu em uma terrível fúria, dizendo: Sou o inimigo do príncipe. Eu o odeio. Odeio suas leis e seu povo. Vim com o objetivo de opor-me a você. Cristão respondeu: Apolião, cuidado com o que faz. Estou no caminho do rei, o caminho da santidade, portanto esteja atento. Então Apolião esparramou-se por todo o caminho e disse: Não tenho medo. Prepare-se para morrer. Eu juro por todos os meus poderes que você não irá adiante. Aqui derramarei seu sangue. E com isso atirou um fardo flamejante em seu peito, mas Cristão tinha um escudo em sua mão, com o qual o apagou e impediu que fosse atingido. Cristão afastou-se, pois viu que era hora de agir. Apolião veio contra ele, jogando dardos tão grossos como granizo, que apesar de tudo o que Cristão fez para evitá-los, foi ferido na cabeça, nas mãos e nos pés. Isto fez Cristão contra-atacar. Apolião continuou seu ataque e, novamente, Cristão tomou alento e resistiu corajosamente o quanto lhe foi possível. Este combate durou mais da metade de um dia, até Cristão ficar quase esgotado, pois suas feridas o enfraqueciam mais e mais. Apolião, vendo que essa era a sua oportunidade, começou a se aproximar de Cristão e, lutando com ele, deu-lhe um terrível golpe. A espada de Cristão voou de sua mão. Então Apolião disse: Você é meu. E com isso quase o pressionou até a morte, de modo que Cristão começou a lutar pela vida. Mas como Deus teria feito enquanto Apolião se preparava para dar o último golpe, acabando com a vida desse bom homem, Cristão agilmente estendeu a mão e pegou sua espada, dizendo: Não se alegre, meu inimigo, quando caio, ainda que posso levantar-me. E com isso deu-lhe uma estocada mortal, que o fez se afastar como alguém que recebe um ferimento fatal. Quando o cristão viu isso, aproximou-se novamente, dizendo: Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E com isso Apolião abriu as asas de dragão e fugiu, de modo que Cristão não o viu mais por um tempo. Se não o tivesse visto e ouvido, ninguém conseguiria imaginar este combate, que o brado e o rugido horrível de Apolião durante a luta soavam como a voz de um dragão, e do outro lado, que a explosão de suspiros e gemidos vinham do coração de Cristão. Nunca o vi mostrar sequer uma expressão de prazer, até vê-lo ferir Apolião com a espada de 2 gumes. Ele sorriu e olhou para cima. Nunca vi uma luta tão medonha. Luta mais injusta dificilmente pode ocorrer, que Cristão deva o ser angélico combater. Mas o homem valente, espada e escudo empunhando, faz o dragão retroceder, o campo abandonando. Quando a batalha terminou, Cristão disse: Dou graças àquele que me livrou da boca do leão e me ajudou a lutar contra Apolião. Ele o fez com estas palavras: O grande Beelzebu, capitão desse inimigo, minha ruína designou, então disse imbuído. Enviou o aparelhado, e ele com ódio infernal, ferozmente desferiu seu golpe fatal.
O bendito Miguel, porém, veio em meu auxílio, e eu, pela força da espada, enviei Beelzebu ao exílio. Portanto, a ele permitam-me eternamente louvar, e agradecer e bendizer o nome que me veio livrar. Então veio até ele uma mão com algumas folhas da árvore da vida, que Cristão colocou nas feridas recebidas na batalha, e foi curado imediatamente. Ele também se sentou naquele lugar para comer o pão e beber do frasco que recebera anteriormente. Depois de revigorado, começou a jornada mais uma vez, com sua espada desembainhada, dizendo: outros inimigos podem me atacar. Mas não houve outro ataque de Apolião neste vale. No fim desse vale havia outro, o chamado Vale da Sombra da Morte, e Cristão precisou viajar através dele porque o caminho para a cidade celestial estava bem no meio do vale. Este vale é um lugar muito solitário, ou como o profeta Jeremias descreve, um deserto, uma terra de desertos e de covas, terra de seca e da sombra da morte, uma terra que nenhum homem passou, mas um cristão o atravessou, e onde não morava homem algum. O que Cristão enfrentou aqui foi pior do que a luta com Apolião, como comprovaremos a seguir. Vi em meu sonho que, quando Cristão alcançou os portões do Vale da Sombra da Morte, encontrou 2 homens, filhos de um daqueles que trouxeram um relatório negativo da terra prometida, e corriam em outra direção. Cristão iniciou então um diálogo com eles. Para onde vão? Estamos voltando, e você deveria fazer o mesmo, se é que valoriza sua vida ou a paz. Por quê? O que aconteceu? Íamos para a mesma direção em que você vai, e fomos tão longe quanto ousamos, e de fato tínhamos quase passado do ponto de não poder retornar, pois se tivéssemos ido um pouco mais longe, não estaríamos aqui para lhe trazer notícias. Mas o que vocês encontraram? Estávamos quase no Vale da Sombra da Morte, mas felizmente olhamos adiante e vimos o perigo que nos aguardava. O que vocês viram? Veja bem, vimos que o vale era tão escuro como breu. Também vimos duendes, sátiros e dragões da cova. Ouvimos naquele vale um contínuo ruído de uivos e gritos, como as pessoas que viviam em indescritível miséria, presos em aflição e grilhões, e ao longo desse vale pairavam desanimadoras nuvens de confusão. A morte sempre abre suas asas sobre ele. Em uma palavra, terrível em todos os sentidos. Pelo que vocês disseram, acredito que este é meu caminho rumo ao portão desejado. Pode ser o seu caminho, mas certamente não o escolheremos para nós. Nesse momento separaram-se e Cristão seguiu seu caminho, mas com a espada desembainhada, caso fosse agredido. Vi em meu sonho que havia uma vala muito profunda no lado direito, que acompanhava o vale em todo o seu comprimento. Nessa vala, cegos guiavam cegos constantemente, e todos pareciam em extrema pobreza. À esquerda estava um pântano perigoso, e se um bom homem cair ali, não encontrará chão no qual firmar-se e com isso se levantar. Foi nesse lamaçal que o rei Davi caiu uma vez e teria sido sufocado se não tivesse sido puxado para fora. O caminho também era extremamente estreito, e Cristão precisou ser mais cuidadoso que antes, porque quando tentava evitar a vala de um lado, quase escorregava do outro. Quando tentava escapar do pântano, cuidava para não cair na vala. Eu o vi suspirar amargamente, pois, além dos perigos mencionados acima, o caminho era tão escuro que, muitas vezes, quando levantava o pé para ir adiante, não sabia onde ou sobre o que pisaria. Pobre homem, onde estás agora? Teu dia e noite está escondido. Bom homem, certo ainda estás, não fiques abatido. Teu caminho cruza do inferno os portões. Anima-te, persevera, pois escaparás às provações. No meio deste vale notei a boca do inferno perto do caminho. E agora, o que devo fazer? Pensou Cristão. Chamar
chamas e fumaças eram expelidas continuamente, e em tal abundância, com faíscas e ruídos horríveis, coisas que não poderiam ser combatidas pela espada de Cristão, como aconteceu com Apolião, ele foi forçado a embainhar a espada e pegar outra arma, chamada invocação, súplica, oração. Então clamou: Ó Senhor, te imploro, livra minha alma. Assim ele permaneceu por um bom tempo, mas ainda as chamas chegavam até ele. Além disso, ele ouvia vozes tristes e sons de grande movimento indo e vindo. Por isso, achava que seria despedaçado ou pisado como a lama das ruas. Ele viu e ouviu estas imagens assustadoras, barulhos terríveis por vários quilômetros, e chegou a um lugar em que pensou ter ouvido uma legião de demônios vindo em sua direção. Ele parou e começou a pensar qual seria a melhor coisa a fazer. Por um momento cogitou em voltar, mas se lembrou de que deveria ter avançado mais da metade do caminho. Lembrou-se de ter vencido diversos desafios e que seria mais perigoso voltar do que seguir avante. Por isso, decidiu continuar. No entanto, os demônios pareciam vir diretamente em sua direção, e ele gritou com toda a energia: Andarei na força do Senhor Deus. Então os demônios cenderam e mudaram de direção. Uma coisa que não pude deixar de notar: até agora o pobre cristão estava tão confuso que não reconhecia a sua própria voz. Percebi isso porque, assim que ele alcançou a boca do poço em chamas, um dos demônios aproximou-se por trás e sussurrou-lhe blasfêmias terríveis, e ele pensou que eram pensamentos de sua mente. Essa foi a maior prova que Cristão enfrentou em toda a jornada. Pensar que blasfemava daquele que tanto amara anteriormente. Ele poderia tê-lo evitado, mas não o fez porque não teve a compreensão de tapar os ouvidos ou descobrir a origem destas blasfêmias. Cristão viajou nesta condição deplorável por um bom tempo, e pensou ter ouvido a voz de um homem que andava à sua frente e dizia: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele ficou feliz pelas seguintes razões. Primeiro, por perceber que não estava sozinho neste vale. Havia outros que também temiam a Deus. Segundo, percebeu que se Deus estava com aqueles que padeciam nesta situação sombria e escura, também estaria com ele mesmo nas atuais circunstâncias em que ele parecia não estar presente. E por último, porque esperava alcançá-los e prosseguir em sua companhia. Assim continuou o caminho e chamou o homem que estava à sua frente, mas o homem não sabia o que responder, pois também pensava estar sozinho. Em pouco tempo começou a amanhecer e Cristão disse: Ele torna a densa treva em manhã. Nesse momento olhou para trás, não porque desejasse voltar, mas para ver a luz do dia. Quais perigos havia enfrentado na escuridão. Foi quando ele viu perfeitamente a vala que estava à direita e o pântano à esquerda, e como o caminho entre eles era estreito. Também viu os duendes, sátiros e dragões da caverna ao longe. Depois do amanhecer, eles não chegaram perto dele, mas lhe foram revelados de acordo com o que está escrito. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Cristão sentiu-se profundamente impactado por ser liberto de todos os perigos de sua solitária caminhada. Embora antes os tivesse temido mais, agora via mais claramente, pois a luz do dia tornara tudo mais visível. Neste tempo o sol estava nascendo, e para Cristão isso foi uma expressão de misericórdia, pois você deve notar que, embora a primeira parte do vale da sombra da morte fosse perigosa, esta segunda parte, por onde ele ainda deveria viajar, seria muito mais perigosa. Do lugar de onde estava agora até o fim do vale, o caminho era cheio de ciladas, armadilhas, redes, poços, valas profundas e encostas. Envolto pela escuridão, assim como era quando o cristão chegou a primeira vez do caminho. Nele havia milhares de pessoas que teriam razão para serem lançadas fora dele, mas como foi dito, o sol estava nascendo, e por isso ele exclamou: Fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu,
guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Sob essa luz, portanto, ele chegou ao fim do vale. Vi em meu sonho que no fim deste vale havia sangue, ossos, cinzas e corpos mutilados de peregrinos que morreram, e enquanto pensava sobre o motivo destas mortes, vi um pouco adiante uma caverna onde 2 gigantes, Papa e Pagão, tinham vivido, por cujo poder e tirania homens foram colocados cruelmente à morte e seus restos mortais permanecem lá. Mas Cristão passou por este lugar sem muito perigo, e eu me perguntava como lograra tal êxito. Foi quando soube que Pagão já estava morto há muito tempo, e o outro, apesar de ainda estar vivo, enlouqueceu e está com as articulações comprometidas devido ao passar dos anos e pelos muitos ataques sofridos em seus dias de juventude. Agora ele apenas pode sentar-se à entrada de sua caverna, sorrindo para os peregrinos à medida que passam e roendo as unhas porque não pode atacá-los. Cristão seguiu o seu caminho. No entanto, ao ver o ancião sentado à boca da caverna, não sabia o que pensar, especialmente quando o homem falou: "Você nunca mudará até que seja completamente queimado." Mas Cristão ficou quieto e, mostrando-se alegre, passou sem ser prejudicado. Em seguida ele cantou: "Ó mundo de maravilhas, em que mais direi? Da aflição que aqui encontrei, fui mantido ileso. Ó que seja bendita a mão que livrou minha alma aflita. Perigos de escuridade, demônios, inferno e iniquidade envolveram-me enquanto neste vale de adversidade, sim, laços e poços e armadilhas, e redes por onde se visse, em toda a minha trilha, para que, em desprezo e tolice, fosse eu capturado, enredado e humilhado. Porém vivo estou, e Cristo seja coroado."